Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e também sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos mais uma vez aqui no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta. O que te impede de seguir a Cristo? Tem alguma coisa que te impede de seguir a Cristo? Eu te convido a pensar nesta pergunta. Não estou aqui me referindo a pessoa se tornar um religioso ou uma religiosa. Eu estou falando literalmente de seguir a Cristo. Seguir a Cristo é bem diferente de ser uma pessoa religiosa. Para tratarmos, então, deste tema, eu convido você para me acompanhar na leitura bíblica em um texto que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 27 ao verso 32. Eu vou utilizar a Nova Versão Internacional para esse texto. Então, o texto que diz, em Lucas, capítulo 5, versos 27 a 32, ali o texto diz o seguinte: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Meus amados amigos, irmãos em Cristo, eu olhando para esse texto, vejo que havia ali dentro do grupo de judeus uma repulsa, e nós podemos ver que eles tinham dificuldade com estes publicanos. Será então, por que eles tinham essa dificuldade? Quem eram estes publicanos? Estes publicanos, no grego a palavra telones, significava arrendatário ou cobrador de taxas ou cobradores de impostos. Eles eram cobradores de impostos públicos entre os romanos. Havia, na época de Jesus, dois tipos de cobradores de impostos: os cobradores gerais e os responsáveis por fazer a cobrança em cada distrito. O cobrador principal era como um delegado escolhido pelo alto escalão do Império Romano, os quais eram responsáveis pelas coletas do Império. Todos os principais cobradores eram homens de grande importância no governo. Normalmente eram membros de famílias ricas e famosas. Já o segundo grupo de publicanos eram cobradores de impostos em distritos ou territórios. Estes eram escolhidos para coletarem impostos entre os seus povos. Por isso, os judeus criticavam muito os publicanos, pois tiravam a renda dos judeus para passar para o império. E não só isso, eles tributavam o seu povo com qualquer tipo de mercadoria, ainda que estas mercadorias tivessem preços bem baixos, independente então do pouco valor, eles tributavam quando esses produtos entravam e saíam na cidade. Mas por que é importante sabermos quem eram os publicanos e a prática deles? A resposta é porque, mesmo sendo pessoas mal vistas pela sociedade, Jesus os convidou para segui-lo. Nós temos exemplo tanto de Levi, que também é o Mateus, quanto também do Zaqueu, o publicano, aquele que subiu na árvore para ver Jesus. Então, a primeira lição que nós podemos extrair deste texto é que Jesus chama pessoas para segui-lo, ainda que elas sejam consideradas
pelos homens as mais pecadoras do mundo, ou que têm as suas atitudes mais reprovadas por uma sociedade. Foi assim com Levi, também chamado Mateus, né, e sei que Jesus age da mesma maneira em relação a todos os pecadores de todas as épocas. Então Jesus chamou Levi, mesmo sendo reprovado pelo seu povo. Jesus chama todo tipo de pecadores e rejeitados para segui-lo. Eu me lembro da história de um homem, e eu infelizmente acabei esquecendo o nome dele, mas o apelido dele tinha uma conotação, né, de um nome de uma bebida, né, alcoólica que as pessoas ingeriam lá na década de 70. Nem sei se existe mais essa bebida, mas essa bebida ela tinha um nome de Tatuzinho. Então aquele homem foi apelidado de Tatuzinho porque ele era um embriagado, ele consumia em grande quantidade aquela bebida e ele vivia caído pelas sarjetas, pelas ruas, né, e cachorros o lambiam. Era um homem que estava completamente perdido. Este homem, um dia, depois de sair de um bar, né, completamente embriagado, ele andando e ele caiu perto de uma igreja. E aí, naquela época, a igreja fazia os cultos e usava aquelas cornetas, né, para transmitir o culto também a longa distância, né? A lei antigamente não regulamentava isso. E esse homem, então, estava ali próximo da igreja e, mesmo embriagado, ele conseguiu ouvir parte da mensagem. Daí, quando, então, no final daquele culto, né, o pastor chamou as pessoas para irem à frente, todos aqueles que quisessem ser libertos dos vícios e que quisessem passar por uma transformação de vida, aquele homem levantou de onde ele estava lá fora e ele adentrou naquele recinto e ele foi lá onde havia mais algumas pessoas esperando esta oração de libertação. Daí ele diz no seu depoimento que o pastor então orou para que Deus repreendesse todo o vício que havia na vida dele, mas ele precisava então assumir um compromisso de abandonar, né, o vício da bebida para que ele pudesse de fato se tornar uma nova criatura. Daí aquele homem então tomou aquela decisão, ainda que ele estava com o efeito do álcool, ele tomou aquela decisão e ele disse que voltaria novamente naquela igreja. E ele então começou a frequentar, daí ele foi ouvindo a palavra de Deus, que foi fortalecendo o seu coração, e ele então, com a ajuda que veio de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ele conseguiu abandonar aquele vício terrível que assolava a sua vida. Daí aquele homem, então, tendo abandonado seus vícios, ele começou a ter desejo de trabalhar para Deus, né, para que outras pessoas que estivessem vivendo aquele mesmo dilema que ele viveu, pudessem também ser libertos do alcoolismo. E ele, então, ele se tornou um obreiro e, posteriormente, depois ele se tornou um pastor. Né, em todos os lugares que ele ia, ele contava esse depoimento do que Deus havia feito na vida dele. E me lembro até que ele disse que um texto que chamava muita atenção dele era aquele texto onde Jesus transformou a água em vinho. E ele dizia assim, Jesus não só transforma a água em vinho, ele transforma pinga em móveis, ele transforma pinga em alegria, ele transforma pinga em bons relacionamentos. Porque quando ele era um bêbado, ele não tinha móveis na casa dele, né? Ele não tinha alegria dentro daquela casa, o relacionamento estava completamente arruinado. E a entrada de Jesus no coração dele fez com que ele tivesse, então, um trabalho, vivesse de uma forma digna, e aquilo fez com que trouxesse alegria para dentro da casa e também os utensílios, os móveis, os alimentos, aquilo que eles precisavam. Então, eu gostei desse depoimento, porque, de fato, Jesus ele transforma a vida de uma pessoa derrotada na vida de uma pessoa vitoriosa, a vida de uma pessoa indigna aos olhos humanos, a uma pessoa digna diante dos olhos humanos, porque passa a ser uma pessoa que tem comportamentos, né, que é aprovado por todos. Então, nós vimos na lição deste texto, é que Jesus pega um pecador, uma pessoa reprovada pela sociedade, e ele coloca esta pessoa numa condição de um servo dele, de um discípulo dele, para ser útil para o seu reino, já aqui neste mundo. Agora, a segunda lição que nós podemos extrair também deste texto é que quem recebe o convite de Jesus para o segui-lo
não pode ficar preso em posições de conforto. O texto diz que Levi estava sentado na coletoria, né? E esta palavra sentado no grego, que é a palavra katimai, ela significa sentar-se e acomodar-se, né? Ter uma habitação fixa. Então veja que o Levi, ele estava numa situação confortável, ele estava acomodado ali com aquela situação. Era uma habitação fixa ali, aquela coletoria, o local onde ele cobrava os impostos das pessoas. Mas ele, então, quando recebe o convite de Jesus, ele não olha para aquela posição, ele não olha para aquilo que aquela posição lhe dava de retorno. E ele, então, toma essa decisão, de fato, de seguir Jesus. É uma das grandes dificuldades de alguém se dispor a seguir a Jesus Cristo. Está relacionado ao conforto, né? Está relacionado àquilo que a pessoa tem, né, de benefício que pode regar a sua vida com os bens materiais. Então, a pessoa precisa romper, né, com estas barreiras. Ela precisa romper com aquilo que impede ela de seguir a Cristo. E quando as pessoas, então, rompem com estas barreiras, ela vai viver uma vida vitoriosa nos planos que Jesus tem para a vida delas. Eu vejo que uma grande parte das pessoas que tomam decisão de seguir a Cristo em nossos dias, e também não foi assim diferente nos demais dias anteriores, é porque essas pessoas estão enfrentando graves problemas em sua vida. E aí, então, diante dessas dificuldades, elas buscam Jesus para que Jesus possa resolver os seus conflitos, resolver os seus problemas. Veja que, neste caso, a decisão de seguir a Cristo não parte de um desejo voluntário, mas de uma pressão, de uma busca para que Cristo solucione os seus problemas. Não deve ser estas as motivações do coração de uma pessoa para decidir seguir a Cristo. Quando Jesus chama pessoas para o seguirem, não é esta a intenção de Jesus, né, de resolver os problemas das pessoas. Ele resolve, ele ajuda, ele atua, mas Jesus chama pessoas para que elas neguem a si mesmas e tomem a sua cruz de cada dia e sigam. Vejam, Mateus estava sentado, acomodado financeiramente. Ele tinha um ótimo trabalho, ele tinha boas possibilidades para viver uma boa vida, com todas as suas necessidades e também as necessidades da sua família supridas com o trabalho que ele tinha. Mas notem, esta posição que ele ocupava e a sua boa renda não impediram de tomar a decisão de seguir Jesus. O texto diz, lá no verso 27 de Lucas 5, depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Esta palavra, levantar, no grego é a palavra anistem, né? E esta palavra ela tem o significado de erguer-se, de levantar-se do repouso, de levantar-se dentre os mortos. E vocês vejam, né, que Mateus, embora estava tão vivo, né, o Mateus é o Levi, ele estava tão vivo, né, para cobrar impostos, para se enriquecer, né, para fazer coisas para o seu benefício e benefício da sua família. Mas ele era um morto, né, diante de Deus. Ele estava com seu espírito morto. E quando então, né, Jesus o chama e ele levanta, esta atitude de levantar era como se estivesse ressuscitando dentre os mortos, levantando de um repouso para viver uma nova vida com Jesus dentro de um projeto maravilhoso que Jesus tem para a vida das pessoas neste mundo. Então, uma pessoa que ela não aceita este convite de Jesus, que ela não toma uma atitude, esta pessoa ela continua morta nos seus delitos e ela se torna uma pessoa impossível de ser um instrumento de Deus para ajudar as pessoas seguindo o projeto que Deus tem para a vida delas. Mas além de levantar, né, o Mateus, né, que é o Levi, ele teve a atitude de seguir. Ele não apenas levantou e ficou olhando Jesus caminhar. E esta palavra seguir no grego, que é a palavra akloteo, ela significa acompanhá-lo, juntar-se a alguém
como um discípulo, né, e é como se fosse um integrante que estava entrando em um partido político e que agora ele ia dar todo o apoio àquela pessoa, né, que o chamou para seguir. Então, quando nós vemos esta palavra, o significado desta palavra, que não é apenas, né, a pessoa seguir no sentido de acompanhar, mas é se juntar como um discípulo, o significado é que Mateus estava disposto a andar com Jesus e também participar daquilo que Jesus queria que ele participasse. Ele não queria seguir apenas, né, como um mero espectador, né, ficar assistindo as coisas acontecerem. Ele queria, de fato, participar ativamente na obra de Jesus. E é isto que Mateus, né, estava disposto a fazer, é isto que nós precisamos estar dispostos a fazer na obra que Deus tem colocado diante de nós. Se nós apenas ficarmos como meros espectadores, nós nunca vamos ser um instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. Nós precisamos seguir. E uma outra coisa que Levi fez foi deixar, né, para trás aquilo que ele tinha. Ele não ficou preso. Né, e esta palavra, né, deixar no grego, que é a palavra katalapteu, né, esta palavra ela está relacionada a abandonar, né, desistir daquilo que ficou para trás e começar então a olhar aquilo que está à frente, né, aquilo que é o novo alvo a ser alcançado. Né, e Mateus ele fez isso. Vocês lembram, né, daquele moço rico, aquele mancebo de qualidade, né, que procurou Jesus e fez a pergunta que ele deveria para ser salvo, né, e Jesus disse para ele olhar os mandamentos. Ele disse que já estava observando aquilo desde a mocidade. Então Jesus disse, olha, se você quer ser perfeito, né, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, venha e siga-me e será grande o seu galardão lá no céu. Mas aquele homem, ele desistiu de seguir a Jesus porque ele preferiu ficar preso nas suas riquezas. As riquezas o impediu de que ele tomasse uma decisão de seguir a Jesus. E muitas pessoas deixam de seguir a Cristo porque estão presas em bens materiais e também em altas posições sociais. Estão presas em conforto, estão presas em vários afazeres que são afazeres egoístas, que atendem só a sua necessidade. E estas pessoas, elas perdem a oportunidade de seguirem a Jesus da forma como Jesus quer. Mas Jesus, ele está dizendo para você, meu amigo e minha amiga que me ouve neste momento, vem e segue-me. Eu quero transformar o seu coração, eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar a vida de muitas pessoas através de você. E eu tenho um projeto lindo para a sua vida. Talvez você possa estar imaginando, eu não posso ir, o meu passado me condena, as pessoas vão apontar os meus erros do passado. Veja o que Jesus diz a estes acusadores. Em Lucas capítulo 5, versos 31 e 32, Jesus está dizendo, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim chamar os justos, eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Esta palavra chamar, no grego, que é a palavra kaleo, ela tem o sentido de chamar em alta voz, tem o sentido de convidar. Então Jesus está falando em alto e bom tom. Segue-me. Ele não está apenas chamando, ele está convidando. Não podemos recusar o convite de Jesus. Não podemos virar as costas para ele. Não podemos desprezar o convite do Filho de Deus para participarmos da sua grande obra aqui na terra. Nós não podemos ter o mesmo comportamento daqueles convidados que Jesus citou na parábola da grande ceia. Jesus disse naquela parábola registrada em Lucas capítulo 14, verso 15, que um senhor preparou um grande banquete e convidou muitos para participarem da grande festa. Mas os convidados desprezaram o convite. Uns foram experimentar juntas de bois, outros foram casar-se, outros foram ver terras que haviam adquirido e não fizeram caso do convite daquele senhor. Esta parábola representa muito bem a atitude de muitas pessoas no mundo.
que rejeitam o convite de Jesus para segui-lo. Eles trocam este convite por qualquer coisa. Mas eu quero ressaltar novamente para vocês que me ouvem através deste vídeo, é que o convite de Jesus é para que nós possamos seguir a Ele, né, com um coração sincero, e o convite não é para nós nos tornarmos um religioso. Jesus não chama pessoas para serem religiosas, Ele chama as pessoas para serem discípulos dele e segui-lo com todo o coração, né, segui-lo com toda a alma, com todo o entendimento que faz parte dos mandamentos de Deus para as nossas vidas. Jesus chama pessoas para segui-lo, andando perto dele, para participar ativamente desta obra magnífica que ele deseja fazer aqui na Terra através dos seus convidados. E eu quero voltar mais uma vez a falar sobre os sentimentos que têm impedido muitas pessoas de seguirem a Cristo. Esse sentimento é o sentimento de que Deus não dará mais oportunidade devido aos pecados do passado. E se nós, então, ficarmos presos naquilo que ficou lá no passado, este mal vai impedir as pessoas de seguir a Jesus. Mas Jesus, ele fala sobre isso quando ele concluiu a sua fala em resposta àqueles que o acusavam de estar comendo com pecadores. Jesus diz, conforme Lucas 5,32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Pecadores, no grego, é amartolos, né? E ele tem alguns significados, quero citar algum deles. Aqui diz, então, como significado de pecadores, aqueles que são dedicados ao pecado, especialmente mal, homens totalmente malvados, homens marcados por determinados vícios ou crimes. Vejam, Jesus está convidando aqueles que jamais seriam convidados por homens para uma obra de tão grande importância. Ele chama os mais vil pecadores ao arrependimento para que o sigam e se tornem instrumento nas mãos dele aqui neste mundo. Arrependimento, aliás, no grego, que é metanoia, tem o significado de mudança de mente, mudança de rumo, mudança de um propósito que se tinha ou algo que se fez. Se você tem vivido uma vida cheia de pecados, cheia de injustiças, cheia de planos errados, cheia de vícios, Jesus está lhe convidando para você ter uma nova vida. Ele está te convidando para que você possa segui-lo. Ele quer fazer de você um homem ou uma mulher participantes do seu reino aqui na Terra, como pessoas que estarão atuando significativamente para resgate dos perdidos e treinamento de pessoas para que sejam instrumento nas mãos de Deus e sejam também participantes dos seus projetos aqui na Terra. E como diz o Espírito Santo de Deus, que está registrado em Hebreus capítulo 3, verso 7, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu quero orar para que você, que ainda não tomou esta decisão de seguir a Cristo, tome esta decisão neste momento. Não deixe para amanhã. E vou orar também para todos aqueles que já tomaram esta decisão, para que eles possam fazer como Levi, de ter, então, uma atitude, uma ação de se levantar imediatamente e de ser um instrumento nas mãos de Deus e não ser apenas um mero espectador daquilo que Deus está fazendo através da vida de outras pessoas. Eu quero orar e eu tenho certeza que Deus irá atuar na sua vida para que você seja uma bênção nas mãos dele. Senhor, obrigado por ter esta oportunidade de transmitir a tua palavra aos teus filhos que me ouviram nesta hora. Meu Deus, coloque as tuas mãos, ó Pai, sobre a vida daqueles que estão ouvindo esta mensagem e que ainda não tomaram uma decisão de te seguir. Ó Deus, aqueles que estão tendo o comportamento como aquele jovem rico que preferiu ficar no conforto, nas riquezas e não quis seguir a Jesus.
Ó Deus, que não seja assim a estes que me ouvem, mas que eles possam considerar a Tua palavra e tomarem a decisão neste momento de seguir ao Senhor, de negarem a si mesmo e tomar a cruz de cada dia e te seguir. Ó Deus, quanto àqueles que já tomaram esta decisão no passado, mas estão encalhados, ó Pai, em algum lugar, porque eles perderam o alvo, perderam em suas mentes o objetivo que o Senhor tinha colocado no coração deles. Que eles possam, ó Deus, terem as suas forças renovadas, que eles possam, ó Deus, ter este compromisso restabelecido nesta hora e que eles possam, então, lembrar daquilo que o Senhor colocou no coração deles a fazerem e eles buscarem, ó Deus, imediatamente cumprir com este propósito. Ó Deus, não deixe que nada deste mundo impeçam os teus filhos de seguir adiante naquilo que o Senhor tem apontado através da tua palavra. Eu peço que assim o Senhor os conduza em triunfo. Abençoe, ó Deus, também o salário, o trabalho, a renda dos empresários, profissionais liberais, autônomos, quanto àqueles que estão doentes. Coloque as tuas mãos e o cure, Pai. E eu peço também que o Senhor liberte de todo vício e de todo mal, e que os teus filhos possam viver uma vida plena, uma vida vitoriosa, uma vida abundante em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi uma grande alegria passar esse tempo aqui na presença de Deus, juntamente com vocês. E se Deus quiser, em breve nós estaremos aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Compartilhe esta palavra e se inscreva no canal Palavras de Vida. Você vai estar ajudando a semearmos a palavra de Deus para o mundo inteiro. Um grande abraço, fique com Deus e até em breve.